Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. É com muita alegria que estou aqui novamente para termos essa conversa. O assunto de hoje vai girar num ponto turístico das Minas Gerais, que é muito extenso. Eu saí de Erceburgo e tinha rodado mais ou menos 1000 quilômetros com uma rota e com a perspectiva de ir para Teixeira de Freitas, na Bahia, e na sequência, Teixeira de Freitas, Prado, Alcobaça. E num determinado momento eu estava na região mais ou menos ali de Carlos Chagas, Teófilo Otoni, eu virei numa curva, deparei com uma pedra enorme, gigantesca. Como eu tinha dirigido 1000 quilômetros, igual eu disse a vocês, eu julguei ser cansaço, o estresse da estrada, principalmente estrada mineira, muita curva, e eu coloquei o carro no acostamento e vi que era uma pedra gigante mesmo, uma pedra enorme, e que aquilo era real. Logo após a vinheta, eu continuo essa viagem. Teófilo Otoni, vou falar primeiro, Teófilo Otoni, sobre a Pedra da Boca. Por que Pedra da Boca? Uma pedra gigantesca, monumental, e ela é toda escura. Ela é escura e tem um formato de uma boca perfeita. Então essa pedra, a formação rochosa, é todinha escura. Porém, onde é a boca está claro, dá um sinal perfeito de que é uma boca. Só que a viagem não ficava só nessa pedra, eram várias. Pedra do lado direito da rodovia, do lado esquerdo, perto, longe. É um visual que eu estou querendo que vocês viajem comigo, refletindo sobre. As fotos e o vídeo mostrarão o que eu estou dizendo, mas nesse momento vocês vão viajando comigo. Então, era um visual tão lindo, tão diferente, que eu não queria que a viagem acabasse ou que esse percurso passasse. Eu digo, passei a dirigir com menor velocidade, com mais tranquilidade, para curtir toda aquela paisagem, que a rodovia oferecia. Essa pedra, ela tem o formato também de uma enorme baleia. E eu estou falando assim, falei da boca e estou falando de uma enorme baleia, para que dê ênfase àquilo. Então, vocês vão ver na foto também, que tem uma foto que tem um cavaleiro. Esse cavaleiro, eu parei e fiquei pegando informações com ele, era a primeira vez que eu passava nessa região. Então, o cavaleiro, uma pessoa muito agradável, morava na linda casa feita ao lado, a casa com estilo maravilhoso, bem conservado, e ao lado das pedras. E esse lance do cavaleiro aí também ficou muito interessante, que mostrou o tamanho assombroso da pedra e mostrou também o tamanho dela. Esse morro, o topo dessa pedra, dessa rocha, é 1000 metros, então é bem alto. E lá segundo a Wikipédia, as informações que dê, então eu quero falar primeiro agora com as crianças. Alô, crianças! Alô, educação ambiental! No Wikipédia dizia do afloramento monolítico. Eu parei e falei assim, o que é isso? Afloramento monolítico. Vou trazer as crianças. Então, pessoal, traz as crianças aqui para mais perto da gente, para que a gente fale sobre isso. Vou falar para as crianças, mas primeiro estou falando para mim, olhando isso daqui. Toda palavra diferente, a gente tem que procurar aprender sobre ela. Então, isso daqui, o que quer dizer? Quer dizer as formações que formam das plantas ou da vegetação que se formam nas rochas com pouco solo. É esse que é o lance do afloramento. E o interessante disso também é a gente saber como que essa planta foi parar lá a 1000 metros. Aí, nesse momento, a gente nota a dispersão das sementes, que eu tenho falado tanto sobre a dispersão de sementes. Dispersão de semente que ocorre por vários fatores. Quero acreditar que um dos fatores dessa dispersão foi o vento. Nós temos as águas,
nós temos pássaros, nós temos morcego, uma série de coisas. Mas nesse caso específico foi o vento. Então, igual de São Francisco de Assis, o irmão Sol, o irmão Vento, o irmão Lua, essa planta foi levada pelo vento ou pelos pássaros e depositado a 1000 metros lá no alto. E qual que é outro lance legal também? O lance legal também é que essas plantas que ali nasceu um número muito interessante de variedades de plantas e plantas endêmicas que poderiam entrar na educação ambiental novamente, plantas endêmicas. Então, plantas que só ocorrem no lugar. Às vezes eu falo sobre o endemismo com as aves, hoje eu estou falando das plantas. Então, isso é muito interessante também. Que lá tem uma alta taxa de endemismo e uma alta taxa de número de plantas. É como se a gente tivesse aqui com uma floresta, jequitibá, óleo, cedro, jatobá, aroeira pimenteira, aroeira salsa, todos distribuídos, formando uma florestinha no cume do morro, lá em cima no alto. Carlos Chagas, agora vamos falar sobre Carlos Chagas. Esses municípios eles estão perto, Teófilo Otoni, eu fui viajando, então são municípios ou vilarejos pequenos que vão dando ao longo da viagem. E sempre pedras lindas. Outra coisa que eu fiz também com a câmera, eu procurei dar o zoom. Então eu vi os sulcos das plantas e vi também a vegetação, não só aquela vegetação que nasceu no cume, a 1000 metros. Vi também as vegetações que se agarram ao longo da pedra, da rocha, que é com o vento, ali forma um limo, ali forma um substrato que as sementes vão se aderir, como se eu tivesse passado cola e depois jogasse a semente. Carlos Chagas também, onde está essa outra linda pedra, ela é conhecida também como a capital do boi. É uma região que tem muito negócio de gado por lá. Gente, também vocês verão, agora na sequência, num vídeo que também vai estar ao longo da minha fala, vocês vão notar pedras aleatórias. Então tem pedras já identificadas aqui como Carlos Chagas e Teófilo Otoni, e outras sem identificação aleatórias, que eu fui vendo na estrada, eu parava e colocava para que vocês que não viajam na região ou que não irão possivelmente passar por lá, fiquem sabendo como é. Meus amigos, basicamente o que eu tinha para passar para vocês era isso. Queria dizer que o canal do YouTube meu, sem querer, vai tomando um formato que vai fugindo das mãos da gente, mas muito interessante. Então esse canal nosso está tendo o propósito de educação ambiental com as crianças, está tendo o propósito de turismo agora, de ecoturismo, mostramos o Morro Dois Irmãos em Monte Santo, mostramos a Cachoeira de Erceburgo, mostramos o Jequitibá de Guaranésia, estamos mostrando as pedras de Carlos Chagas e por aí afora. E vamos mostrar as coisas de Arceburgo no geral, que é onde tem o inventário, mas estaremos também mostrando coisas do nosso querido Brasil, da nossa querida Minas Gerais, por que não dizer até do exterior. Meus amigos, queria dizer para vocês, pedir logo após essa fala minha, que vocês se inscrevessem no canal, que vocês curtissem, compartilhassem com seus amigos.
Só assim que eu vou chegar a algum lugar. Ainda me lembro, essa semana, o vídeo de Monte Santo sobre o Morro dos Irmãos está tomando uma conotação bem legal. Para isso eu estou pedindo o envolvimento das pessoas de Monte Santo. Por quê? Eu estou falando de Monte Santo. Eu falei da Cachoeira de Erceburgo, pedi o envolvimento das pessoas de Erceburgo. Então todo ser humano da cidade deve também se empenhar, que é um pouco da sua história, da sua infância, da sua vida que está ali. Então compartilhe, curtam e escrevam. Muito obrigado.